Minha amiga e meu amigo, o vandalismo que ocorreu no dia 8 de janeiro em Brasília, culminando com depredação da sede dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, então alardeado como atos antidemocráticos, acabou revelando uma face da nossa sociedade um tanto quanto estranha. Como as pessoas são insensíveis. Não só os cidadãos comuns, como aquelas pessoas que estão imbuídas do poder de julgar o destino das pessoas. Para começar, o que se viu ali não foi atentado contra a democracia. O que se viu ali não foi golpe de Estado e nem poderia. Pleno domingo, feriado naturalmente, recesso parlamentar, momento em que em tese não se encontrava em Brasília nenhuma autoridade. Aquelas pessoas que ali estavam e que tiveram a insensatez de invadir a sede dos três poderes e promover aquela desordem reprovável, não tinha por trás as Forças Armadas, não tinham armas, não tinham líderes. Como a própria Polícia Federal falou, não tinha financiadores, grandes financiadores, não tinha um grupo que pudesse suceder o poder em caso o poder instituído fosse destituído. Então, o que se viu ali, senhoras e senhores, foi uma verdadeira e reprovável baderna. E lembrando que nem todos participaram dessa baderna, mas que todos que estavam ali em Brasília, mesmo aquelas de idade elevada, sentadas em suas cadeiras de praia, em frente aos quartéis, com as suas bandeiras e Bíblia na mão, acabaram sendo abordada pelo exército brasileiro, colocadas dentro de ônibus e levadas para uma quadra poliesportiva da Polícia Federal, que foi transformada de forma provisória em campo de concentração. Campo de concentração, senhores. Onde ficou confinado por dias, homens, mulheres, crianças, idosos, até que o Estado conseguisse agilizar a triagem, mandando essas pessoas para os mais diversos presídios da região. A questão, golpe, não foi, não tinha como, não faz sentido. Mesmo assim, o sistema, imprensa, governo, Supremo, militância de esquerda, ainda que não se justifique, vem trabalhando essa coisa do golpe, golpe, golpe. É como dizia Adolfo, uma mentira muitas vezes dita se torna verdade. A questão é que Adolfo falou isso nos anos de 1940, quando não existia redes sociais. Hoje, essa máxima não faz sentido, porque nós temos as redes sociais para mostrar o outro lado da história. O lado B da história que o sistema insiste em não contar. Essas pessoas que foram presas, julgadas e condenadas com penas absurdas, são sim presas políticas. Olha só, senhoras e senhores, todos vão lembrar. Aquela enfermeira, Elisa Matsunaga, casado com o empresário Matsunaga, dono da empresa Yoki. Por questões pessoais, ela tirou a vida dele, o esquartejou, botou dentro da mala e descartou o corpo. Pena de Matsunaga? 16 anos. 16 anos de cadeia. Já uma senhora, que eu não me lembro o nome, mas lembro a história, mãe de 2 filhos, casada,
sem nenhum histórico policial, sem nenhum histórico policial. Uma pessoa que produz para a sociedade e não traz para essa mesma sociedade nenhum risco. Foi condenada a 17 anos. Um ano a mais que Elisa Matsunaga, que esquartejou o marido. Sabe qual foi o crime dessa senhora? No 8 de janeiro? E por ter tomado 17 anos de cadeia, sacou um batom labial que estava em sua bolsa e foi na estátua fixada na praça e escreveu "Perdeu o mané com batom", sendo que aquilo ali poderia ser removido com um pano, ainda que houve um gesto que caracteriza a ilegalidade da parte dela. Meu amigo, minha amiga, 17 anos de cadeia por isso. 17 anos de cadeia por isso. Um outro cidadão foi preso, olha só, ela, 17 anos de cadeia por isso. Por borrar uma estátua com batom. Teve um cidadão que foi pego com bolinhas de gude dentro da bolsa. E por causa dessas bolinhas de gude, tomou 12 anos de cadeia. 12 anos de cadeia por portar bolinhas de gude. Não faz sentido. Matsunaga esquarteja 16. O camarada com as bolinhas de gude, 12. A menina do batom, 17. Eu estou dando esses dois exemplos, mas a maioria esmagadora são de coisas aberradoras. Além do mais, senhoras e senhores, essas pessoas envolvidas no ato do 8 de janeiro, ou aquelas que não estão envolvidas, mas que foram tragadas de uma forma equivocada, nenhuma delas tem foro privilegiado. Não tem mandato de senador, de deputado, de presidente ou governador. São pessoas simples da sociedade, que assim sendo não poderia estar sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal, mas sim por instâncias inferiores. Mas não. Foram diretamente julgados na última instância, o Supremo Tribunal Federal. A quem essas pessoas vão recorrer, caso entenda que seus direitos foram lesados? Ao próprio Supremo, que aplicou a pena? Não faz sentido, senhoras e senhores. Isso é aberração. Não é preciso ser intelectual, não é preciso ser jurista, não é preciso ser sociólogo para ver que tudo está errado de A a Z, do começo ao fim. Olha a situação do Clezon, que morreu no cárcere, pedindo socorro. Através da sua defesa, que fez 32 petições, melhor dizendo. Petições essas que a Procuradoria-Geral da República entendeu que fazia sentido, recomendou que Clezon fosse solto para cumprir a sua pena domiciliar ou de uma forma que pudesse cuidar da sua saúde, haja visto que ele tinha risco de morrer. O ministro do Supremo Tribunal Federal, encarregado desse inquérito, simplesmente negou, ignorou as recomendações da PGR, Procuradoria-Geral da República. E o resultado, todos sabemos, Clezon, na condição de preso político, na custódia do Estado, perdeu a vida, morreu. Na mesma semana em que ele morreu, o governo Lula fez questão de homenagear Alexandre de Moraes. Como se fosse um deboche, um escárnio com a situação desse preso político que perdeu a vida. Nós devemos lembrar que em 2017, quando Michel Temer assumiu como presidente, houve uma mega manifestação em Brasília. Viraram viaturas, tacaram fogo em outras, invadiram o ministério, tacaram fogo no ministério. Vários policiais, agentes de segurança, saíram feridos, alguns de forma muito grave. Muito grave. Houve quebradeira e as imagens estão aí nas redes sociais para todos que quiserem ver, é só buscar. O que aconteceu com eles?
Absolutamente nada. Por quê? Era um movimento de esquerda. E já a direita, não estou querendo justificar, é explicar. Já a direita fez muito, mas muito menos que fez a esquerda em 2017. Está pagando com a vida, com a liberdade e tendo o desprazer de ver as suas vidas destruídas e os seus bons nomes sendo jogados na lama. Senhoras e senhores, nós não podemos ficar indiferentes. Independente de ser de esquerda, direita, de centro, ser lulista ou bolsonaristas, são vidas que estão sendo massacradas. E a nossa indignação não pode ser seletiva. Nós temos que entender que algo está errado e que se está errado precisa ser corrigido. No ano de 2017, nessa verdadeira balbúrdia promovida pela esquerda, ninguém foi sancionado. Principalmente desta forma. Está tudo errado. Está tudo errado. Muitas dessas pessoas que se encontram presas, vendo as suas vidas destruídas, seus casamentos, seus negócios, a sua saúde, a sua liberdade, entraram num profundo estado de depressão. E muitos estão tentando contra a própria vida e outros falam em tentar. Isso é desumano. A gente não pode achar isso, não pode pensar que isso é normal. Não pode. A melhor coisa que poderia se fazer já, urgente, para ontem, para começar a corrigir essa injustiça, na minha interpretação, uma injustiça desmedida e histórica, era a anistia. Anistiar todas essas pessoas. Mas o mais estranho é que a gente está vendo a esquerda, uma boa parte da imprensa, toda a velha imprensa, na verdade, toda a velha e viciada imprensa esquerdopata, se colocando contra a anistia dessas pessoas. Só que tem uma coisa, a anistia, nesses casos, não é algo novo no Brasil e nem em nenhum lugar do mundo. Em 1979, o governo militar de João Batista Figueiredo resolveu anistiar os presos e perseguidos políticos do Brasil. E esses cometeram crimes de sangue e foram anistiados. O mais incrível é que essas mesmas pessoas que lá atrás foram anistiadas, foram beneficiadas pela anistia, hoje se coloca contra a anistia do pessoal do 8 de janeiro. Tem um cantor, Caetano Veloso, que em seus shows virou mantra. Para o show e começa a gritar junto com o público. Sem anistia, sem anistia. Isso é insano, isso é desumano. Olha só, senhoras e senhores. Antônio Gabeira, jornalista, foi anistiado pelo governo militar. Crime que ele cometeu, sequestro. Miriam Leitão, jornalista Miriam Leitão, essa que fala um monte de bobagens na Globo, foi presa política. Crime que ela cometeu, assalto a bancos. Assalto a bancos. Dilma Rousseff, assalto a bancos e crime de sangue. José Disseu, esse aqui foram vários crimes. Leonel Brizola, que já não está entre nós, acabou falecendo. É um preso político. Jornalista Franklin Martins, sequestro do embaixador. Caetano Veloso, esse aqui, foi convidado a deixar o país na época do governo militar, não foi para Cuba, não foi para a Albânia, não foi para a Coreia do Norte, China, não. Ele foi para Londres, na Inglaterra, Caetano Veloso. Hoje é a principal voz a se colocar contra a anistia, sendo que lá atrás ele se beneficiou com a anistia. O ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes,
e tantas outras personalidades mais que hoje, por incrível que pareça, e ironicamente, se colocam contra a anistia. Crimes de sangue eles cometeram. Assalto a banco, instalação de bomba em repartição pública, roubo e furto em quartel, tiraram vidas de militares, colocaram explosivos em aeroporto, que culminou com a perda de vidas de outras pessoas, foram anistiados. E agora não querem anistia para o pessoal do 8 de janeiro. Anistia é o primeiro passo para se começar a corrigir essa injustiça. E muitas outras coisas mais precisam ser feitas. Anistia pela anistia ainda é pouco. O Brasil é signatário da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A corte, que foi criada em 79 e o Brasil aderiu, tem plenos poderes. A Corte Interamericana de Direitos Humanos tem plenos poderes. Não é de sugerir, é de mudar. O julgamento de todos esses processos, a soltura de todos os presos, como também a inocência deles, e a determinação que o Estado o indenize pelo dano causado por ele sofrido. Então a nossa esperança é que a política que acaba de se desenhar com o crescimento da direita, Câmara e Senado, possa trazer a anistia para discussão, porque é uma necessidade nacional. É um dos métodos que nós vamos utilizar para começar a pacificar esse país. Aliado ao fato de que a Corte Interamericana de Direitos Humanos está sendo pressionada pelo governo americano a tomar as providências a respeito dos fatos que vem ocorrendo no Brasil. E o governo americano ainda ameaça, se não cumprir o que está escrito e não punir aqueles que cometeram esse monte de injustiça contra esses brasileiros presos políticos, os Estados Unidos vai suspender o repasse de verbas para a Corte Interamericana. Tendo em vista que os Estados Unidos é o maior contribuidor e que sem o repasse dos Estados Unidos a Corte Interamericana não consegue continuar funcionando a contento, acredito que eles não vão querer continuar, que estão passando pano para todas essas arbitrariedades e tiranias que está acontecendo no Brasil. Assim sendo, acredito que nós vamos muito em breve vivenciar o começo de uma mudança para melhor, onde a democracia verdadeira possa reinar e a liberdade de expressão possa ser uma coisa do nosso dia a dia. Hoje nós vivemos numa tirania, num estado de exceção, onde o que impera são atos autoritários e ditatoriais, que não cabe no mundo ocidental, no terceiro milênio, no coração da América. O Brasil está na contramão e precisa voltar ao rumo certo. Isso é possível e será alcançado, se Deus quiser.